Bom dia a todos os nossos convidados que estão aqui hoje conosco. Hoje é muito bom ter vocês por aqui. Meu nome é Melissa Lidemann, sou analista de comunicação da Prev Bayer e eu vou mediar esse bate-papo hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A gente sabe que a pandemia do coronavírus pegou todo mundo de surpresa. Agora, a gente tem que se preocupar muito mais com a nossa saúde e com a saúde dos nossos entes queridos. Aqui na Prev Bayer, a nossa principal preocupação sempre foi cuidar da saúde e do bem-estar de todos os nossos participantes. Afinal, a gente é uma grande família, não é mesmo? Então, a gente precisa cuidar uns dos outros. Nesse cenário de tanta desinformação que a gente vive hoje, muitas coisas, muitas informações desencontradas, a gente sabe da necessidade de ter uma orientação especializada. E é por isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje dois convidados super especiais, a doutora Daniela Bortmann e o doutor Cássio Pontual, para falar abertamente com vocês sobre alguns temas da Covid-19. Seja ela as variantes que estão aparecendo agora, a importância da vacinação, as regras de ouro e outros temas. É importante lembrar que vocês podem participar aqui com a gente pela caixinha de perguntas. Então, se tiver qualquer dúvida, a gente vai responder no finalzinho da live, tá bom? Para iniciar, eu gostaria de convidar e pedir a doutora Daniela, que é Head de Medicina Ocupacional da Bayer, e o doutor Cássio, que é médico ocupacional das unidades de Belford Roxo e São José dos Campos, para se apresentar, dar boas-vindas. Bom dia, doutora Daniela e doutor Cássio. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês que estão nessa manhã aqui conosco para bater um papo sobre esse assunto aí que é tão importante nos dias de hoje, né? Bom, a Melissa disse que eu sou head na saúde ocupacional na Bayer, né? Eu respondo pela parte de governança da área da Bayer no Brasil, atuo junto com o time da América Latina. A gente tem um time bem robusto na Bayer de médicos e profissionais de saúde e de segurança, olhando para todos os nossos colaboradores, ex-colaboradores, para garantir que todo mundo esteja muito seguro nesse momento de tanta incerteza, né? Eu sou médica, sou especialista em medicina do trabalho e estou aqui hoje para a gente tentar trazer um pouco de informação de qualidade para vocês. Como a Melissa já falou, diante de tanta informação, tanta fake news, a gente não sabe muito em que acreditar. Então, agora, nesse momento, espero que a gente consiga esclarecer alguns pontos polêmicos aí. E tenho a honra de trabalhar e ter na minha equipe o Dr. Cássio, que vai falar um pouquinho com vocês. Bom dia. O pessoal consegue me ouvir aí? Então, ok, eu sou o Cássio Pontual, sou médico da Bayer aqui em Belford Roxo, eu fico lotado em Belford Roxo, mas sou responsável também pelo site de São José dos Campos. Desde que a pandemia começou, a Daniela coordena a nossa equipe, né? Nós convivemos com esse problema diariamente, temos enfrentado o problema e lidado com as dificuldades que vêm aparecendo, pensando em soluções que evitem a transmissão entre os nossos colaboradores, entre os familiares dos nossos colaboradores, e estamos agindo da maneira mais conservadora possível. Espero que a gente, nesse encontro, consiga não só esclarecer algumas dúvidas de vocês, mas trazer uma informação confiável que possa ser útil para vocês no dia a dia, né? Eu acho que a grande dificuldade, a Daniela falou aí, né? São a Daniela e a Melissa, as informações desencontradas, mas eu acho que a grande dificuldade mesmo é que essa doença tem se mostrado uma doença de verdades transitórias, né? O que a gente acreditava no começo da pandemia já mudou muito e a coisa vem numa constante transformação
daí alguns desencontros e algumas dificuldades, né? Eu também trabalhei muito na área de terapia intensiva, então eu converso até hoje com os colegas que trabalham no CTI, lá na ponta, atendendo os casos mais graves, e vou tentar trazer para vocês um pouco dessa experiência e desse conhecimento que foi adquirido com eles aí. Espero que seja bem proveitoso aí o nosso bate-papo. É isso. Bom, para dar início à nossa roda de conversa, eu quero convidar o Dr. Cássio a falar um pouquinho mais sobre o cenário atual da pandemia. Doutor, vamos lembrar um pouquinho sobre os principais sintomas da Covid e ver se algo mudou com essas novas variantes? Bem, sem dúvida nenhuma, as variantes trouxeram mudanças, né? Quando a pandemia surgiu em março do ano passado, né? A cepa original vinda de Wuhan, a gente focava mais nos seguintes sintomas, né? Era a febre e a tosse que chamavam muito a atenção. Além disso, uma falta de ar e um cansaço. Obviamente que tinham todos os outros sintomas, né? Dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal, coriza. Alguns casos cursavam até com diarreia, mas os sintomas respiratórios altos eram o que chamavam mais atenção. Mas o grande foco mesmo no início da pandemia, que preocupava muitos médicos, era uma febre alta, com tosse e um cansaço desproporcional ao esforço. Além disso, era quase que um carimbo na doença, né? A falta de paladar e a falta de olfato. Então, quando o paciente perdia o paladar e o olfato, isso não é específico dessa doença, né? As pessoas podem ter sinusite e ter esses sintomas, mas no cenário de pandemia passou a ser quase que um carimbo nessa doença. Então, eu tô com tosse, febre, tô com mal-estar, um cansaço, dor de cabeça e tudo, mas perdi o paladar e o olfato, era batata. Você pediu o exame, confirmava o diagnóstico. Contudo, o cenário das novas cepas vem mudando, né? Existe uma pesquisa inglesa que mostrou que a variante britânica, né, ela mudou as características desses sintomas. Então, se no início o sintoma mais comum era a febre, com as variantes, agora o sintoma mais comum, disparado, 66% dos casos, é a dor de cabeça. Depois, uma dor de garganta, que na verdade é uma sensação de arranhar a garganta, uma congestão nasal, aparecendo a febre apenas na quarta posição. Então, de fato, essas variantes que nós devemos discutir aí para frente mudaram a apresentação clínica da doença, porque o vírus mudou o seu comportamento, né? Ele adotou uma capacidade de transmissibilidade maior, né? A questão de mortalidade ainda não está clara, mas a transmissibilidade maior e o comportamento clínico mudou, como eu estou contando para vocês, né? Principalmente nessa estatística aí. É isso, gente. Bom, então é importante ficar atento a esses novos sintomas, né? O que aparece primeiro, e sempre ficar atento para ir procurar o atendimento médico o mais rápido possível, né? Doutora Daniela, para complementar, traz um pouquinho de informações para a gente sobre a situação atual da transmissão, números de casos no nosso país, como que está esse cenário no Brasil? Melissa, o Brasil, infelizmente, ainda se encontra num estado crítico da pandemia, embora a gente já esteja todo mundo muito cansado, embora a gente veja na televisão aí alguns países numa situação já voltando, né, ao que era próximo de antes da pandemia. A situação no Brasil ainda é muito crítica, tá? A gente está num momento agora de platô, ou seja, a situação não está em evolução crescente, mas é um platô ainda muito alto. A gente não está em decréscimo da pandemia ainda, tá? A gente tem aí 18,5 milhões de casos no Brasil desde o início.
É muita gente, né? É quase a população de alguns países pelo mundo aí. E eu lembro que isso é 10% de todos os casos do mundo, né? São casos do Brasil. E hoje a gente conta com quase 516 mil mortes, ou seja, 516 mil famílias que perderam algum ente querido, né? Cerca de um pouco mais de 1 milhão de casos ativos hoje da doença, ou seja, tem mais de 1 milhão de pessoas hoje lidando com as incertezas e com as complicações da Covid. E em termos de vacinação, Melissa, a gente encontra no Brasil uma dinâmica lenta, né, do processo de vacinação. A gente espera que esse processo seja acelerado, né, agora no segundo semestre. Alguns estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, estão um pouco mais acelerados, né? Mas ainda assim a gente conta só com pouco mais de 12% da população totalmente vacinada. O que é população totalmente vacinada, Melissa? E pessoal, totalmente vacinado são pessoas que tomaram a segunda dose e depois de 14 dias, cerca de 14 dias, elas conferem de fato uma imunidade, ou pelo menos existe a probabilidade de alcançar o potencial da imunidade dada pela vacina. Então, você só pode, de fato, se considerar totalmente vacinado 14 dias depois da segunda dose, para quem tomou vacina de segunda dose, né? Hoje no Brasil a gente só tem a Janssen com uma dose só, a vacina da Johnson. E a gente tem aí hoje 34%, um pouco mais de 34% da população vacinada com a primeira dose, né? Isso dá um pouco mais de 90 milhões de pessoas, né? Um número razoável. O Brasil é o 4º lugar do mundo em doses aplicadas, mas infelizmente ainda representa uma parcela pequena da população. Bom, o cenário é bem crítico, né? Como a gente pode ver, então a gente não pode se descuidar, né? Sempre se cuidar e cuidar dos nossos familiares e amigos. Dr. Cássio, diante desse cenário que ainda é bastante crítico e às vezes desesperador, né? Quando a gente não tem muitas informações, por que é importante buscar auxílio médico quando a gente tem os nossos próprios sintomas? Você falou sobre os sintomas lá atrás. A gente tem que ir super rápido para o médico. Como que funciona essa mecânica? Já senti os primeiros sintomas? Devo procurar? Devo esperar? Como proceder? Bem, Melissa, a questão de procurar o médico precocemente, ela também mudou, assim como a cepa, né, as novas variantes, trouxeram um cenário novo de apresentação de sintomas. O próprio Ministério da Saúde também mudou o posicionamento. Bem no começo da pandemia, eu acredito que vocês se lembrem, o Ministério da Saúde pregava que você deveria ficar em casa, aguardar. Eles tinham medo de uma superlotação nos hospitais, e aí a pessoa ficava protelando a ida dele ao hospital. E depois que eles viram que essa postura estava aumentando a taxa de mortalidade, eles então mudaram e falaram para a população buscar auxílio médico o mais precocemente possível, né? E isso vem perdurando até os dias atuais. Mas eu queria aproveitar essa pergunta aí para esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo, né, o que motivou de fato essa reunião aí entre nós. Nós tivemos aqui em Belford Roxo, né, há cerca de 60 dias no máximo atrás, nós tivemos o falecimento de 3 aposentados nossos que tiveram Covid. Eram pessoas que há 5 anos atrás estavam trabalhando. Eu sei que alguns vão pensar assim, não, mas o cara já devia ter idade. O mais velho deles tinha 63 anos de idade, né? E quando nós fomos conversar com os familiares, nós observamos que
Alguns deles não queriam tomar a vacina, na verdade, não quis tomar a vacina, tomou a primeira dose e já tinha antecipado que não tomaria a segunda, e outro ficou protelando ao máximo a ida ao hospital. E o desfecho foi fatal nos 3 casos. Nós tivemos ainda um 4º caso, que ficou gravíssimo, mas que conseguiu reverter, tá? Foi para o CTI, teve o tratamento adequado e deu tempo de reverter. Então, isso nos preocupou muito, né? Porque eram pessoas que faziam parte do nosso dia a dia ali até 5 anos atrás. Então, você imagina o choque que isso provocou no grupo que ainda está na ativa, né? E isso sensibilizou as lideranças da empresa, que pediram para fazer uma reunião com os grupos de aposentados. A gente pretende fazer outras, né? E daí eu convidei a doutora Daniela, que convive com médicos de toda a América Latina, conversa com todos os médicos do Brasil, para transmitir a experiência dela, o conhecimento dela. É uma fonte super confiável, muito segura, né? Porque o que a gente vê hoje na internet é um monte de especialista que não é especialista em nada, dando opiniões respaldadas por nada, e a doutora Daniela tem simplesmente ao lado dela um comitê científico de pessoas da área de infectologia extremamente competentes, pesquisadores que não têm qualquer viés político em sua opinião, então vão trazer uma opinião bem confiável, isenta de influências externas. E eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Mas, para responder a sua pergunta, por que precisa ir precocemente ao médico? Porque essa doença, diferente do que a gente vê aí na prática, ela não vai evoluindo gradativamente, lentamente. Às vezes ela piora em 72 horas, né? E traz um quadro muito grave, que fica muito difícil a reversão. Então, uma vez que você comece com esses sintomas que nós discutimos, antigamente o que preocupava era a febre e a tosse, mas agora dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal, que você busque o auxílio de um médico, primeiro para confirmar o diagnóstico. E uma vez confirmado o diagnóstico, que ele te dê as primeiras orientações. Você volta para casa, toma esses medicamentos sintomáticos. Se você não melhorar em 24, 48 horas, você deve voltar ao hospital. Se você acha que o atendimento do hospital, nessa segunda vez que você foi, digamos, com 4 dias de evolução de doença, não foi o adequado, volte uma terceira vez, uma quarta vez e quantas vezes forem necessários, né? Eu estou falando isso porque nós tivemos casos aqui que o trabalhador foi 2, 3 vezes ao hospital, e aí, só que ele foi no mesmo hospital. E o atendimento, né, os hospitais, quando eles estão lotados, eles aumentam o rigor na seleção. E isso dificulta a internação do paciente e às vezes faz ele perder um tempo precioso. Então é fundamental essa insistência na busca da avaliação médica nas emergências, até que você encontre um médico que tenha bom senso, ou um hospital que disponibilize as vagas e não tenha um critério tão rigoroso, para que você possa internar e fazer o melhor tratamento possível, né? A gente tem, entre os sintomas que preocupam, esse cansaço desproporcional, e eu falo com conhecimento de causa, porque eu já tive a doença em maio do ano passado, né? Eu não cheguei a ficar internado, fiz um quadro brando, mas se o brando é aquilo ali, eu não quero nem pensar no que é o grave, né? Porque eu andava da sala para a cozinha e ficava cansado. Eu tenho um apartamento grande, mas tudo bem, eu andava, sei lá, 10 metros, 15 metros, eu ficava exausto. E era uma exaustão inexplicável, porque eu não tinha tosse, né? E aquilo me chamava muito a atenção. Mas, graças a Deus, reverti o quadro. Então, você imagina, se uma pessoa que faz o quadro brando está relatando esse cansaço, você imagina quem faz comprometimento pulmonar de 25, de 50, né? Qualquer coisa acima de 50% é muito grave.
Entre 25 e 50 é grave e abaixo de 25 é tido como um quadro leve, né? Então, como é que você vai saber o grau de comprometimento pulmonar se você não tiver feito uma tomografia, se você não tiver procurado o médico, né? Esse que eu falei que conseguiu escapar de um quadro gravíssimo aqui, ele, quando foi ao hospital, ele tinha entre 50% e 75% de comprometimento pulmonar. Então, ele ficou internado no CTI, ficou internado lá durante 7 dias e conseguiu reverter o quadro. Então, daí a necessidade de buscar o auxílio médico, sim, o quanto antes, porque você não é médico. Eu ouvi de um colega meu do CTI uma frase que eu queria dividir com vocês. Ele disse o seguinte para mim: cara, se você puder passar isso para os trabalhadores, para as pessoas que você conhece, passe. A frase é a seguinte: doente com Covid não tem autonomia. Não é ele que decide que vai procurar o médico. Entendeu? É você que está do lado dele e está vendo que seu pai não é assim, está com falta de ar. É você que está vendo que seu pai andou 3 passos e ficou exausto. É você que vai tomar a rédea da situação. É você que vai pegar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e vai levar para o hospital. Você não vai deixar ele decidir o momento que ele tem que ir ao hospital. Eu gostei dessa frase e acho que pode salvar vidas, viu? Porque você deixar uma pessoa que está fragilizada pela doença, que está cheia de sintomas, decidir o momento que ela vai buscar auxílio médico, você está entregando a própria sorte à vida do seu familiar, tá? Uma outra coisa que eu sempre falo quando me perguntam, e isso os colegas do CTI também passam, é o seguinte: esse vírus, ele gosta de ficar nas partes baixas do pulmão e na parte posterior do pulmão. Doutor, está falando muito difícil. É na parte baixa das costas, mas na parte que você encosta no colchão. Então, se você ficar deitado de barriga para cima o tempo todo, você está dando para esse vírus casa, comida e roupa lavada. Tudo que ele precisa para se multiplicar, você está dando. Porque ele tem a temperatura ideal do corpo, ele tem o alimento vindo do sangue e você está ventilando pouco a área que ele mais gosta. Então, a dica é: procure não ficar deitado com as costas encostadas no colchão. Um monte me pergunta: doutor, o que eu vou fazer? Fica sentado, dá uns passinhos para frente, um para trás, até para você ver se você está ficando muito cansado, se você tem que procurar auxílio médico, né? Então, não deixe seu familiar deitado. Vocês já devem ter ouvido aí na mídia, né, que quando o paciente ele vai para o hospital, ou mandam ele dormir de bruço, ou até entubam ele e colocam ele na posição de bruço. Por quê? Porque eles não querem que essa parte posterior do pulmão fique comprimida pelo colchão, querem liberar ela para ventilar essa área. Então é importante isso, você saber que não é bom ficar deitado o tempo todo com as costas no colchão, tá? Então, por tudo isso, eu penso que o ideal é: primeiro, sentir qualquer um desses sintomas: dor de cabeça, tosse, congestão nasal, dor de garganta e febre. Febre é uma coisa que preocupa muito, né? Porque o vírus está no sangue, né? Então, ele está circulando. Então, esses sintomas, você já deve buscar o auxílio médico para tentar confirmar o diagnóstico ou excluir esse diagnóstico. Uma vez confirmado, geralmente na segunda semana de evolução é que a coisa começa a complicar muito, né? Alguns pacientes estão comprando aquele aparelhinho oxímetro de pulso e botando no dedo e vendo a taxa de saturação, né? A taxa de oxigenação do sangue, digamos assim. E qualquer valor abaixo de 95 já é mais do que motivo para você procurar o médico, né? Para que vocês tenham uma noção, um doente abaixo de 90, a gente no CTI já está avaliando se vai entubar esse paciente. E os colegas de CTI estão relatando casos de pacientes que chegam à emergência com 75% de saturação. Eu já ouvi um falar em 60% de saturação, com um paciente consciente, que é uma coisa surreal, né? Porque quando baixa muito a saturação, o nível de consciência tende a baixar também. Então, é uma coisa complicada isso daí. Então, por tudo isso, gente,
na verdade sentiu os sintomas, busque o médico. Está vendo que o cansaço está piorando, a febre não cede, 3 dias direto de febre, a febre não cede, o cansaço piorando, dá 2 passos, vai ao banheiro, fique exausto, volte ao médico. Volte, converse, doutor, não estou indo bem, a febre não está cedendo com os remédios que você está dando, estou me sentindo mais cansado. Ele vai medir a tua saturação lá na hora. Se tiver abaixo de 90, ele deve fazer uma tomografia, ele deve fazer outros exames de sangue para poder ver em que nível está a sua doença, se ela está leve, moderada ou grave, e aí ele vai tomar a decisão. Se a decisão não está te agradando, você está sentindo que você está exausto, busca outro médico, vai em outro hospital, mas não fique esperando, vou esperar melhorar daqui mais umas 24 horas, eu vou ver se melhorar eu volto, se não melhorar eu volto ao médico. Não, se passou 12 horas você está pior, volte ao médico. Por mais estranho que isso possa parecer, exagerado, é isso que vocês devem fazer. Exatamente. A Covid é uma doença que evolui muito rápido, né? A gente tem relatos de pessoas que estavam bem num dia e pioraram poucas horas depois. Então, não demorem para pedir ajuda, para levar o seu parente. Na dúvida, melhor se precaver e procurar um médico, sempre uma ajuda de um especialista. E aí a gente ouviu o Dr. Cássio falar um pouquinho sobre alguns cenários e algumas pessoas que tomaram vacina, não tomaram a segunda dose da vacina, falaram que não iam tomar, e a gente ouve muito isso mesmo, pessoas que estão com medo de tomar a primeira dose, pessoas que tomam a primeira dose, mas não voltam, os números dizem muito isso, a gente não consegue ter a imunização completa, e a gente sabe que a vacina, para funcionar, ela precisa que todo mundo esteja vacinado. Eu queria que a doutora Daniela falasse um pouquinho sobre vacinas agora. Por que vacinar é tão fundamental para controlar essa pandemia? A vacina é a única solução para os nossos problemas, né? A gente precisa garantir que todo mundo, ou pelo menos uma boa parte da população, esteja imunizada para o vírus não conseguir circular, né? À medida que o vírus for atingindo pessoas vacinadas e ele não conseguir se multiplicar dentro das células das pessoas, isso vai fazer com que ele vá morrendo, né? E aí a presença dele vai começar a diminuir, né, a sua circulação, a gente vai ter cada vez menos gente contaminada, até que essa pandemia seja controlada, tá? É o único jeito, tá? Mas a vacina, por si só, num momento de pandemia descontrolada, não é a salvação de todos os problemas ainda. Por que isso? Porque não adianta a gente se vacinar e deixar de tomar os cuidados necessários para conter a transmissão do vírus, tá? Então, Melissa, eu fui hoje, tomei a minha vacina, e aí eu paro de cumprir distanciamento, eu paro de usar máscara, e aí isso não funciona. Por quê? Uma que, com a primeira dose, e exatamente no momento da vacina, eu não estou imunizada ainda. A gente precisa ir para conferir alguma imunidade, a gente precisa ir de uns dias, né? Depois da administração da vacina. Para as vacinas que têm 2 doses, né, na recomendação do fabricante, você só vai atingir o potencial máximo de proteção da vacina 14 dias depois da segunda dose, como eu já disse lá no começo. E mesmo assim, não é todo mundo que vai atingir todo o potencial e, de fato, vai ficar protegido contra a Covid-19, tá? Ou seja, se eu não esperei os 14 dias depois da segunda dose, muito provavelmente eu não estou protegido. E aí eu vou adquirir a infecção. Eu adquirindo a infecção, o vírus continua se multiplicando dentro das pessoas. E se mesmo vacinado eu fico transmitindo vírus,
ele não deixa de existir, ele não deixa de circular, e o pior, quanto mais ele se multiplica, mais variantes surgem. E quanto mais variantes surgir, mais longe a gente fica no controle da pandemia, porque a gente não está livre de surgir uma variante que não seja contemplada nas vacinas existentes. Não é isso que a gente quer. É um retrocesso aí lá para o começo da pandemia, né? Ter que descobrir e fabricar novas vacinas que protejam contra novas variantes. Não é isso que a gente quer. O que a gente precisa fazer é impedir o vírus de infectar as pessoas. O que a vacina traz hoje, Mel, acho que é importante todo mundo ter em mente que o grande lance, né, o grande objetivo, o grande foco da vacina que a gente tem hoje, disponível, né, no mundo inteiro, mas inclusive no Brasil, são vacinas que visam proteger as pessoas de casos graves da doença e diminuir a mortalidade, tá? Ou seja, isso a gente já está vendo um grande avanço aí, cerca de 90 a 95% dos casos de diminuição de mortalidade por conta de Covid em pessoas totalmente vacinadas. Mas eu volto a dizer, mesmo as pessoas que não estão totalmente, mesmo as pessoas que não vão pegar formas graves da doença, elas continuam sendo portadores, né, do vírus e continuam contribuindo para a replicação dele na nossa comunidade, né, e fazendo com que a gente viabilize novas mutações. Então, quando a gente tem em Belford Roxo, por exemplo, uma situação epidemiológica ruim ainda, o que é uma situação epidemiológica ruim? São uma quantidade muito alta de novos casos todo dia. Ainda que sejam casos brandos, e graças a Deus, né, as mortes estão diminuindo, a gente, como diz o Cássio, continua dando casa, comida e roupa lavada para esse vírus. Por quê? Porque à medida que, mesmo que da forma branda, a gente continua hospedando esse carinha, a gente está dando margem para ele ficar se reproduzindo e ficar mais forte, né? A hora que ele encontrar uma mutação que torne ele muito mais poderoso, essa mutação vai se replicando, é um processo natural da evolução. Portanto, pessoal, mesmo com a vacina, a gente tem que focar na ausência de circulação do vírus. Para mim não interessa porque esse vírus não é uma gripezinha. E aí ele pode se transformar num vírus cada vez mais poderoso e a gente vai ficar sempre retrocedendo. A gente avança um pouco e volta, avança e volta. Então, o importante, até que a pandemia esteja controlada, o que é a pandemia controlada? Significa que uma pessoa, sem precisar andar de máscara ou sem fazer distanciamento, tem uma chance muito baixa de adquirir o vírus. Não é o caso ainda. A gente está bem longe disso. Então, pessoal, vacinem-se, não escolham vacina, todas elas funcionam, todas elas são eficazes para diminuir, mas eu vi no Facebook que tem um monte de gente vacinada morrendo. Sim, pessoas vacinadas vão morrer, porque não existe proteção de 100% da vacina, tá? A vacina não é 100%, mas ela vai conseguir proteger até 95% da população. Esses casos que a gente olha são casos em 1 em 500 mil, 1 em 1 milhão, caso de trombose pela AstraZeneca, é uma frequência, uma probabilidade baixa, existe. E sempre existiu em todas as histórias da vacinação, de todas as vacinas que a gente tomou desde criança. Sempre existiu. Risco de vacina sempre existiu, mas ele é muito baixo e os benefícios são
milhares de vezes superiores aos malefícios, tá? Então, miocardiopatia da Pfizer, AstraZeneca, o mal-estar da AstraZeneca, eu fiquei super mal e não fui tomar a segunda dose, não faça isso. O mal-estar, a sensação febril causada pela AstraZeneca é super esperado. Isso faz parte. 50% das pessoas que participaram dos estudos da AstraZeneca tiveram uma sensação febril. Para a maior parte delas foi só uma sensação febril que durou não mais que um dia. Para poucas pessoas não durou 48 horas e não passa disso. É esperado, é um efeito esperado, faz parte do processo natural do nosso sistema imunológico, tá? Quando ele se depara com a necessidade de criar essa defesa, tá? É um aviso de proteção, é um alarme do corpo que ele está achando que está entrando um invasor. Essa sensação de mal-estar deve diminuir com a segunda dose, tá? Então, fiquem tranquilos, podem ir tomar vacina. Vocês estão muito mais seguros tomando do que não tomando, tá? Acho que é isso que é importante a gente ter em conta. A primeira dose só não é suficiente para conferir vacina. Vocês precisam tomar a segunda dose, exceto quem tomou Janssen. Hoje a gente tem no Brasil a Coronavac, que é uma vacina da Sinovac, né, do laboratório chinês. A gente tem uma vacina do laboratório AstraZeneca, né? E a gente tem a vacina do laboratório alemão da Pfizer, tá? E aí o pessoal também fica escolhendo vacina porque a Pfizer é melhor, tal. Não existe comparação entre as vacinas hoje em dia, ainda. Pode ser que uma se torne mais eficaz, se prove mais eficaz que a outra, pode. Mas nesse momento, não tem nenhum estudo que compare de forma igualitária, equitativa, uma vacina com a outra. Esses testes de eficácia que a gente viu, a Pfizer tem 91%, a Coronavac tem só 50% de eficácia e tudo mais. Isso são estudos que demonstram a eficácia da vacina numa população específica, numa amostragem específica, considerando um teste diferente do outro. Então, você não pode comparar uma vacina, uma eficiência da Pfizer com a eficiência da Coronavac, porque você está comparando maçã com banana. A Pfizer pode ser muito melhor que a Coronavac? Pode. Mas não é com base na eficácia de laboratório que a gente vai dizer isso. Porque elas não passaram por testes iguais para poderem ser comparadas entre elas, tá? Elas passam por um teste de eficácia dentro daquele estudo delas para poder ser liberada ou não em uso da população, para garantir que ela funciona. E todas elas funcionam, todas elas demonstraram que funcionam, tá? É muito importante que a gente tenha isso em mente. E repito, uma depois pode se mostrar melhor do que a outra, mas nesse momento é o que a gente tem e todas elas são suficientes para ajudar a gente a controlar essa pandemia que já passou da hora de ser controlada, né? É com vocês, Melissa. Com certeza. A melhor vacina é aquela que está no nosso braço, né, gente? Então, a gente espera que vocês que tiveram a oportunidade já de tomar a primeira dose, vão tomar a segunda dose, que ainda está esperando, vai tomar a primeira dose. A vacinação é um pacto coletivo, então a gente precisa de todo mundo para que isso dê certo, para que a gente saia dessa o mais rápido possível. A nossa audiência, ela trouxe algumas perguntas sobre cepas variantes. A doutora Daniela falou um pouquinho sobre isso também, sobre ajudar a gente a não tornar o vírus mais forte. Queria que o doutor Cássio explicasse para a gente um pouquinho sobre cepas variantes. Se dá para controlar, é possível controlar o surgimento de novas cepas e variantes do coronavírus? Fala um pouquinho sobre isso, doutor.
Está no mudo, Cássio. Desculpe, pessoal, falha nossa. Bem, primeiro, controlar é uma coisa que depende de nós, né? Nós precisamos ter a consciência da importância das medidas preventivas. Enquanto nós não tivermos essa consciência, o vírus vai continuar vamos dizer assim, se adequando, porque para explicar isso, é preciso você entender primeiro que o vírus ele tem uma membrana e que dentro dele existe um material genético, né? Eu aqui vou colar, porque ontem eu assisti a apresentação da Daniela, né? E ela deu uma explicação sobre essa questão das variantes, né? E ela começou justamente por esse ponto, que foi o ponto da replicação do DNA do vírus, do material genético do vírus. Então, você tem o vírus, você imagina lá uma bola, uma esfera, e dentro dela, no centro dela, um material genético do vírus. O material genético do vírus, eu consegui aqui, eu estou em casa, eu consegui aqui do quarto do meu filho um cordão dele para explicar aqui. Então, o material genético do vírus, ele é formado por uma dupla fita, né? E colando aí a explicação da doutora de ontem, essa dupla fita, em cada posiçãozinha dessa aqui, ela tem um aminoácido que é representado por letras, né? Então, vamos lá. Aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é a C e de um lado, se é A de um lado, tem que ser A na mesma altura do outro lado. O A casa com A, o B casa com B, o C casa com C. É assim, o material genético do vírus. Só que quando ele entra na célula do hospedeiro, na nossa célula respiratória, ele abre essa dupla fita. Então, ele separa uma metade da outra. E essa metade separada, ela tem que copiar exatamente o material genético original. Então, o A tem que casar com o A da célula, que ele vai pegar esse A da célula, o B com o B da célula, o C com o C da célula, e assim sucessivamente. O que acontece é que na hora que ele separa a dupla fita dele e tenta copiar com o material da célula, aí dá zebra. O A não casa com A, fica um A com B, aí o B com B, o C com C, o D com F, e aí ele bagunça na replicação, na cópia do material genético dele, ele não consegue copiar integralmente todas as letrinhas na sequência certa. Ele troca algumas letras. E é justamente dessa troca que vai nascer os filhotes do vírus. E esses filhotes, por conta dessa modificação que aconteceu, eles vão nascer mais agressivos ou menos agressivos, mais transmissíveis ou menos transmissíveis. Por que isso aconteceu? Porque não está igual ao pai deles. Então, uma variante é um novo vírus que, no processo de replicação dele, ele não conseguiu copiar exatamente o material genético do pai, não conseguiu replicar idêntico ao do pai. E aí surgiu, então, dois vírus diferentes. E aí, dependendo da área que foi replicada, ele pode ficar mais transmissível, mais agressivo, menos transmissível, menos agressivo. Segundo os pesquisadores, a maioria dessas alterações são para pior para o vírus, não é para melhor, é para pior. Melhor que eu digo é ele conseguir ficar mais transmissível, melhor para ele, né? Ruim para a gente. Ele ficar mais transmissível ou mais agressivo, a maioria das vezes ele não consegue isso, ele fica mais fraco. Só que se ele consegue essa modificação genética que permita ele, por exemplo, entrar nas células respiratórias com mais facilidade, ele se torna mais transmissível. Se ele consegue, nessas modificações, adotar uma medida que permite a ele se esconder do nosso sistema imunológico, aí ele se torna mais agressivo e pode ser até letal, porque aí ele vai conseguir se multiplicar muito mais do que ele conseguiria se ele não tivesse camuflado do nosso sistema imunológico, e aí ele vai conseguir destruir mais o nosso pulmão e promover aquele monte de alteração que a gente vê aí na mídia, né? Então, a grande preocupação é essa. Quando o vírus se multiplica, ele pode, nessas multiplicações,
sofrer essas alterações que vão torná-lo mais agressivo ou mais transmissível, ou menos, né? Quando ele fica mais agressivo e mais transmissível, aí ele ganha importância científica, né? E daí é que surgem essas cepas que vocês escutam aí na mídia, né? Tem a cepa britânica, foi a primeira a ser descoberta, né? Ela tem lá as letrinhas e os números que identificam ela. Depois dela, nós tivemos a noção, a informação das cepas lá da África do Sul, né? E essas duas cepas, elas tiveram uma transmissibilidade maior. As primeiras pesquisas falam que elas foram 75% mais transmissíveis do que a original de Wuhan. Então, você imagina, ela quase dobrou a capacidade de transmissibilidade, assim como a cepa brasileira, que é chamada de P1, nós já temos a P2 no Rio de Janeiro, e está crescendo uma chamada N9 aqui no Brasil também. A gente já tem 3 cepas brasileiras de importância científica. Nós temos 2 americanas, uma que é B1 427, a outra 429, essas são as americanas. A 117 é a britânica, a 351 é a da África do Sul. Tanto a britânica como a da África do Sul, elas conseguiram essa capacidade de aumentar a transmissibilidade delas, ou seja, passar de uma pessoa para outra com mais facilidade, né? Agora, as pesquisas não mostraram que elas ficaram mais letais ou mais agressivas do que a cepa original. Parece que a da África do Sul, ela é um pouquinho mais letal do que a britânica. Contudo, agora já surgiu a cepa indiana. Essa parece que ela é 40% mais transmissível do que a britânica e a da África do Sul, e parece que ela tem um risco dobrado de desenvolver casos graves, não de levar a óbito, mas de levar a internações no CTI quando comparada com as demais cepas. Então, daí é que eles falam dessa questão das variantes, né, para você ficar atento, né? Nós já temos notícia de que no Rio Grande do Sul morreu o primeiro brasileiro que contraiu a cepa indiana. Nós temos também notícias de que tem Campos dos Goytacazes aqui no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e, se não engano, tem uma em São Paulo e a outra agora eu esqueci o lugar. Assim, já diagnosticada em acompanhamento ativo, né? Então, a gente já tem mais de 20, na verdade, aqui no Brasil, mas essas parece que desenvolveram um quadro mais grave, né? Que é previsto. Então, as cepas, essas variações genéticas, elas são perigosas por causa disso. Aí você fala, tá, doutor, você perguntou, mas qual é a probabilidade disso acontecer e como é que eu evito isso? Bom, a probabilidade disso acontecer, a doutora já disse. Ora, enquanto ficar transmitindo de um para o outro, enquanto a nossa população não entender que o Cássio tem Covid, passa para a Daniela passa para a Melissa, e aí sucessivamente, quando meu vírus, o meu Covid foi passado para a Daniela, ele já na Daniela pode ter desenvolvido essa, na replicação do material genético dele, ele pode ter aprimorado a transmissibilidade. E aí a Daniela passou para a Melissa, na hora de duplicar o DNA lá, ele se tornou mais agressivo e ela passou para outra pessoa. E essa outra pessoa contraiu o vírus e evoluiu mal, foi parar no CTI, quiçá até pode ter evoluído para óbito, poderia, né, ter evoluído para óbito. Então esse que é o grande perigo, né? Quanto mais transmissão entre pessoas eu tenho, mais o vírus se multiplica, se replica. E nessas replicações você aumenta a possibilidade dele desenvolver essa alteração genética que vai conferir a ele uma maior transmissibilidade ou uma maior mortalidade, levando a eventos fatais. Ah, e como é que eu evito isso, doutor? Já entendi. Então, o que aumenta o risco dele se aprimorar e poder ser mais transmissível ou mais letal transmitindo de um para o outro, porque aí ele começa a se multiplicar várias vezes, aí pode ocorrer essas modificações que o senhor falou e acontecer isso. Exato. E como é que eu evito isso?
só com as medidas, com as regrinhas de ouro, né? É você usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social, evitando o contato com pessoas fora de seu círculo familiar. É a melhor maneira que você tem, é melhor até do que a vacina, né? Porque aí você evita a transmissão. A vacina é um método depois que já contraiu, que você já identificou o vírus e que você vai levar à produção de anticorpos, né? Mas se você mantiver essas regrinhas até que a maioria esteja vacinada, é o ideal para você evitar o risco de desenvolver uma cepa multiresistência. Imagina, a cepa, em vez de caminhar pelo lado da transmissibilidade, ela caminhou pelo lado da agressividade. Então, ele consegue se esconder dos anticorpos. Então, ele vai conseguir driblar não só o seu sistema imunológico, como a ação da vacina. Então, daí que é importante você evitar transmitir de uma pessoa para outra, porque quando ocorre a transmissão, aumenta o risco do vírus, na multiplicação dele, conseguir desenvolver esse mecanismo de se esconder do seu sistema imunológico, ou seja, ele consegue fugir da ação da vacina. Então, é fundamental que a pessoa tome a vacina, mas continue com as regras de ouro até que as autoridades de saúde pública digam para a gente, ó, neste momento nós temos 80% da população vacinada, todos os indicadores de transmissão do vírus estão em queda, né? Observamos que os hospitais já não atendem tantas pessoas com Covid, então agora, nesse momento, a gente pode parar de usar máscara, pode ficar um pouco menos neurótico com essa questão toda. Enquanto a gente não tiver essa informação de maneira clara por parte das autoridades, a gente vai ter que continuar usando máscara mesmo com a vacinação, nós vamos ter que continuar lavando as mãos mesmo com a vacinação e vamos ter que evitar as aglomerações, né? Esse é um entendimento não só das autoridades nacionais, porque a questão autoridades em saúde pública da população brasileira, mas os órgãos internacionais, né? Porque como a questão está muito politizada, quando você fala uma coisa que é muito científica e não está alinhado com o pensamento do político A ou B, aí já falam, ó, esse cara aí é lulista ou é bolsonarista. Não, eu costumo dizer que eu sou apolítico e o que eu estou falando para vocês é o que eu leio nos artigos científicos, nacionais e internacionais, é o que eu converso com os colegas. Para mim, se é Bolsonaro, se é Lula, não importa. O que a gente tenta passar para vocês aqui é informação confiável, né? Informação do CDC que não sabe nem quem é o Bolsonaro, né? Então, a gente não está aqui para defender político A ou político B ou falar o que agrada grupo A ou grupo B. A gente está para falar a coisa que é certa e que é a prática correta para você evitar problema para você e para sua família. Tá bom? É isso. Perfeito. Nunca é demais relembrar, né, as regras de ouro e a importância de se cuidar, mesmo após a vacinação, né? Como a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, eu vou abrir espaço para as perguntas que vieram no nosso chat, tá? Algumas já foram respondidas na fala do doutor Cássio e da doutora Daniela, e eu vou comentar algumas outras. Então, acho que essa pergunta é mais para o doutor Cássio, mas vocês me avisem. Mesmo com mais de 70% da população brasileira vacinada, ainda existirá uma preocupação em relação a novas cepas? Tempo de imunidade, qual é o tempo de imunidade que a vacina oferece? Bom, acho que a Daniela poderia responder, mas estamos tranquilo. Bom, tempo de imunidade da vacina não tem, a gente ainda não sabe, né? O pessoal ainda está numa fase bem inicial, não só no Brasil, mas em outros países, né? Acredita-se que, em média, assim como a da vacina da gripe, 1 ano seja uma imunidade razoável, tempo de imunidade, mas está tudo ainda no campo da especulação, certeza nenhuma, né? Então, a gente ainda tem que caminhar muito nas pesquisas para poder dar uma informação dessa com precisão. Qual foi a outra pergunta? Desculpa que eu não lembro. A outra metade.
Mesmo com mais de 70% da população vacinada, ainda existirá uma preocupação com relação às novas cepas? Sem dúvida nenhuma, né? As cepas é o que eu falei. Se a cepa conseguir, se o vírus conseguir, na hora que ele abrir o DNA, ele conseguir alterar uma sequência daqueles aminoácidos que podem aumentar a capacidade dele de se esconder do nosso sistema imunológico, sem dúvida nenhuma, ele vai conseguir driblar a vacina. Não é o que as primeiras pesquisas têm mostrado. As primeiras pesquisas têm mostrado justamente o contrário, que a vacina da Pfizer é boa, da Moderna é boa, até a Coronavac, que teve algum questionamento no começo. Ontem saiu um trabalho grande aí de que ela é muito eficaz nos adultos jovens e nos adolescentes. Então, eu acho que só o tempo para responder com clareza, mas sem dúvida nenhuma, se surgir uma cepa que ela conseguir alterar o DNA do vírus original, no sentido de se esconder do sistema imunológico, ou seja, o sistema imunológico não consegue identificar o vírus com facilidade, ele com certeza não vai conseguir, o nosso sistema imunológico não vai conseguir combater o vírus, e aí a vacina vai se mostrar ineficaz. Por isso mesmo é que a gente está dizendo, depois da vacinação, continue com as regras de ouro, vamos ver o que as pesquisas vão dizer, para que a gente possa ter um dado sólido e robusto e confiável nesse sentido de, a vacina resolveu o problema, ela é eficaz contra a cepa A, B, C, D, a cepa indiana, a africana, a britânica, a brasileira. Todas as vacinas são eficazes contra essas cepas. No momento, nós não temos ainda essas pesquisas porque não tivemos tempo para isso. Perfeito. Doutora Daniela, a nossa audiência perguntou: tive Covid no início da pandemia e fiquei sem sintomas e convivi normalmente com a minha família, esposa e filhos. Nenhum deles foi contaminado. Como pode? Tem alguns pontos aí, né, que a gente não tem certeza. O primeiro a gente não sabe se ninguém foi contaminado ou se essas pessoas simplesmente portaram o vírus e não desenvolveram infecção, tá? Mas eu fiz exame de IgG e IgM, que são os anticorpos, e ninguém teve, né? Não foi detectável. Essa também não é uma afirmação que a gente pode fazer. Tá, então, para quem não entendeu, é o seguinte: o IgG e o IgM são anticorpos produzidos para todos os micro-organismos, né? São anticorpos específicos criados para micro-organismos específicos. Então, hoje em dia, os laboratórios já estão preparados para detectar IgM e IgG do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus da Covid. Mas qual que é o problema com isso, né? A gente não tem só IgM e IgG de anticorpo, tá? Existem outros tipos, né? Numa outra imunidade que a gente chama, que também combate a Covid e que os laboratórios não marcam. O IgG e IgM, ele não é o melhor marcador imunológico para considerar a presença de anticorpos para a Covid-19, tá? Existem anticorpos neutralizantes, por exemplo, hoje é o melhor marcador biológico para Covid. Então eu tenho que fazer um teste de anticorpos neutralizantes? Infelizmente, não. Embora os anticorpos neutralizantes sejam os melhores marcadores biológicos para avaliar anticorpo de Covid, ainda é um processo caro e é um processo que também não é certeiro. Ou seja, a gente tem gente hoje que pegou a infecção e morreu com anticorpos neutralizantes reagentes. Os anticorpos neutralizantes, eles são aqueles anticorpos que, de fato, vão combater uma infecção. Porque, por exemplo, você pode ter IgM ou IgG positivos e eles, de fato, estão lá, mas não necessariamente
eles vão te impedir de ter a doença novamente, né? A simples presença desses anticorpos não te dá garantia de proteção total. Em alguns casos, sim, em alguns casos, sim. Mas como diz o Cássio, é tudo especulação, né? A gente sabe que o IgM e o IgG são marcadores importantes, por isso que se tem aí os testes rápidos, os testes sorológicos de IgG e IgM. Eles não são fraude, né? Ou seja, eles de fato existem, eles estão presentes. Mas ele não é garantia, não existem só ele, né, de marcador biológico. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, pessoal. Todo exame, assim como qualquer outro exame que existe hoje na ciência, ele tem que ser uma indicação médica. Por quê? Porque depende de uma interpretação médica. Então, se você vai na farmácia por conta própria, porque você viu no Facebook, faz um teste de IgG e IgM e cria suas próprias interpretações, a chance de você criar falsas expectativas ou condutas erradas é grande. Então, eu tenho IgG e IgM positivo, então significa que eu tive Covid e que eu não vou pegar mais. É uma interpretação errada. Meus filhos fizeram, não estou dizendo que é seu caso, tá? Mas, meus filhos fizeram, eu fiz IgM, IgG e não deu detectável, então eles não tiveram. A gente não pode afirmar isso. A única coisa que a gente sabe é que, graças a Deus, ninguém manifestou sintomas, tá? Eu acho muito difícil pessoas contatantes na mesma casa, não cumprindo o distanciamento social, interagindo como uma família comum, não terem se contaminado, não terem tido contato com o vírus. Mas pode acontecer deles não terem pego? Também pode. Por quê? Porque, de novo, a gente não sabe muito sobre a Covid e pode ser que algumas pessoas, de fato, não adquiram a infecção. Por questões genéticas, por variações, enfim. Eu lamento não ter todas as respostas, mas eu sempre digo que a ciência leva tempo, pessoal. Não acreditem em quem te dizer que tem muita certeza sobre alguma coisa em termos científicos, assim, sabe? A gente lida com casos, né, com resultados de casos, com literatura científica, a gente lida com probabilidades, ou seja, a ciência toma tempo e, infelizmente, hoje a nossa sociedade é bem imediatista. É claro que todo mundo está com medo, está todo mundo cansado, a gente quer respostas rápidas, mas, infelizmente, a ciência precisa de tempo para se desenvolver, né, e para a gente poder fazer afirmações confiáveis e seguras para vocês. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e essa é a minha dica para vocês, assim, não adianta ficar fazendo exame sorológico, porque ele, de fato, muitas vezes não vai dar a resposta que vocês esperam. O importante é, de fato, se proteger. Se IgG e IgM fosse bom para a gente controlar a pandemia, desculpa, eu tinha terminado, foi para a Melissa e pode voltar aqui para mim. Se IgG e IgM fosse seguro para controlar a pandemia, a gente teria, governos do mundo inteiro teriam feito para todo mundo, para já separar quem não corre mais risco de quem corre, né? Isso não é feito por quê? Porque existem muitas falhas, tá? De novo, é fraude? Não, não é fraude. De fato, esses anticorpos existem, eles estão presentes em grande parte das pessoas que pegaram Covid, né? IgM ali numa fase mais aguda, IgG numa fase mais tardia, eles estão presentes, mas é em todo mundo. Ele tem consenso científico para ser usado como marcador biológico para definir conduta de Covid ou imunidade? Não, não é. Então, a gente tem que lidar com isso com muita parcimônia, mas sim, o que há consenso é:
Distanciamento social de 2 metros te impede aí 95% de ser contaminado. Então, fique a 2 metros das pessoas, local ventilado, uso de máscara, é a melhor forma de você estar protegido. Perfeito. Doutor Cássio, mais umas perguntas aqui. A gente ainda tem risco de ter uma terceira onda? E esse inverno mais rigoroso que a gente está vivendo agora, principalmente em São Paulo, na região sul-sudeste, ele pode agravar a transmissão do vírus? Bem, sem dúvida nenhuma, a terceira onda ela pode acontecer, né? Pode acontecer até uma quarta, uma quinta, tudo vai depender como a Daniela foi bem feliz aí, né, em dizer, a gente precisa de tempo para poder saber se a vacina vai ser eficaz, se nós vamos conseguir, mantendo as regras de ouro, controlar a multiplicação do vírus e diminuir o risco dele desenvolver essas alterações que nós comentamos. Enquanto a gente não tiver essa certeza de que a vacina é eficaz e de que a transmissibilidade diminuiu, isso pode acontecer, né? O vírus vai continuar circulando e a Daniela, me lembro que ela falou ontem com muita propriedade, até do Chile, que vacinou grande parte da população com uma vacina e que eles lá resolveram, já que a maioria está vacinada, vamos parar com todas as medidas preventivas. Vamos largar a máscara de mão, não vamos mais lavar as mãos, não vamos manter distanciamento social. E o que aconteceu, apesar da maioria da população estar vacinada, é que o número de casos voltou a aumentar. Então, você imagina que tudo pode acontecer. Vai depender muito da consciência da nossa população e da eficácia da vacina, que a gente precisa de tempo. Então, sim, a resposta é: uma terceira onda pode ocorrer? Sim, ela pode ocorrer. Vai depender dessas variáveis que a gente está falando, da eficácia da vacina, que a gente ainda não sabe, né, do surgimento de novas cepas, que depende do número ou da capacidade de transmissibilidade. Então, quanto mais negligente com as medidas de prevenção, de evitar aglomeração, de lavar as mãos, de usar máscara, nós formos, mesmo com vacinação, o risco existe, né? E só o tempo vai responder se de fato ele vai se concretizar ou não. Aí é questão de tempo. E quanto à questão de... Qual foi a outra pergunta? Desculpa, fala só para eu ouvir aqui. Do inverno, desse inverno mais O inverno, rigoroso. sim, o inverno sempre será uma estação do ano que, de fato, as pessoas elas tendem a se aglomerar mais, né? Uma coisa até natural, e aí, porque elas ficam fechadas dentro de casa, em ambientes pouco ventilados, né? E isso já é da população brasileira, se juntar, e aí, se o ambiente for num ambiente fechado, não ventilado, a probabilidade de transmissão aumenta muito, sem dúvida nenhuma. Isso é histórico, né? A gente tem isso, a gente pode afirmar com certeza, porque isso acontece de maneira sazonal com a gripe, né? No inverno, a taxa de transmissão aumenta, né? E é bom até que o pessoal fique muito atento ao transporte público, né? Porque a pessoa precisa trabalhar, ela precisa pegar o ônibus dela, e aí ela precisa dobrar os cuidados dela, né? Ela precisa usar a máscara dela, ela tem que estar com o álcool em gel dela dentro do bolso para higienizar as mãos quando sair do transporte público. Enfim, sem dúvida nenhuma, o inverno vai aumentar a tendência é que aumente a transmissibilidade. Perfeito. Falando um pouquinho de sequelas, doutora, a gente teve duas perguntas sobre isso. Se as pessoas que já tiveram Covid, elas precisam se preocupar com sequelas. E outro participante falou que teve Covid e percebeu que está tendo muita queda de cabelo. O que ele pode fazer? Isso tem a ver com a contaminação com Covid? Essa é uma das sequelas? Gente, infelizmente, a Covid
ela traz sequela sim. A maioria das pessoas acham que é uma doença pulmonar, né? Que a principal sequela é pulmonar, ou o que mais se conhece, em segundo lugar, são as causas sanguíneas, né? Então, todo mundo acha que ou vai dar sequela pulmonar, a pneumonia, ou no máximo, um pouco mais conhecidas são as trombóticas, né? As alterações sanguíneas. Isso não é verdade, tá? Embora sim esse vírus tenha um tropismo, né, uma predileção aí pulmonar, ele tenha uma frequência grande aí de comprometimento pulmonar, ele não é exclusivo do pulmão nem do sangue, né? A gente fala que a COVID, pessoal, ela é uma doença multissistêmica. O que é isso? Ela ataca vários sistemas do corpo, vários órgãos, tá? Ou seja, a gente já tem visto sequelas osteomusculares, ou seja, dor articular, dor muscular, fadiga intensa sem comprometimento pulmonar depois da COVID. Tem aquelas sequelas de olfato que a gente conhece. Teve gente que já relatou aí perda de olfato por meses, né? As alterações, então, osteomusculares que eu falei, então, algia, dor muscular, dor articular, questões psiquiátricas estão relatadas, né? Como taquicardia, tontura, questões que se assemelham ao esgotamento síndrome do pânico e, na verdade, são sequelas pós-Covid. Então, os psiquiatras alertam também para sintomas como insônia, aumento da ansiedade, está mais frequente em pacientes que foram internados, né? É como se fosse Lembrando que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, a gente chama de síndrome pós-Covid-19. Então, tem uma série de conjuntos de sinais e sintomas que podem acontecer em vários órgãos quando a gente fala de Covid. Cássio, se quiser acrescentar alguma coisa. Eu tenho visto no consultório, né, o pessoal falar sim de queda de cabelo, né? Também tenho visto e ouvido que alguns pacientes têm apresentado, eu tenho visto isso com a relativa até frequência, né? O paciente que é hipertenso, ele volta a ser normotenso, ou o paciente que era, né, normotenso que fica hipertenso, né? Então, eu já vi essas situações acontecerem. Quanto à solução da queda de cabelo aí que foi perguntado, eu acho que só um dermatologista para poder responder com precisão, porque queda de cabelo é uma coisa complicada, né? A minha esposa teve aqui na mesma época que eu tive Covid, o cabelo dela caiu, mas foi um período transitório, depois voltou ao normal. Mas eu já vi queixas também de pessoas que dizem que continuou caindo, né, principalmente homem, né, a mulher ela faz uma queda transitória de cabelo. A gente viu também sequelas de renais, né, mas são naqueles pacientes que ficaram no CTI, que fizeram hemodiálise, eles ficam com um certo grau de insuficiência renal. Há relatos científicos também de pessoas que no pós-Covid se tornaram mais ansiosas, que tiveram insônia, algumas evoluíram para depressão, mas eu acho que esses dados ainda são muito novos e carecem de uma consolidação, digamos assim, do ponto de vista científico. Mas, num primeiro momento, o que a gente tem de notícia de artigos científicos é isso, né? Mais depressão, mais ansiedade, algum grau de insuficiência renal, alterações nos níveis tensionais, tanto para cima como para baixo, queda de cabelo eu já ouvi bastante, né? Vendo que nas mulheres é transitória e nos homens
passa um pouquinho do tempo, né? Então, acho que um dermatologista seria o ideal para falar aí com essa pessoa que está perguntando, que eu não sei se é homem ou é mulher. Era um homem. Tem mais uma pergunta aqui. Meus netos, após as férias, voltarão para as aulas presenciais e ainda não se vacinaram. Tenho que evitar convívio com eles? Quem gostaria de responder essa? Pode ser, eu posso falar. Tá bom. Sem dúvida nenhuma, né? Apesar das crianças e dos adolescentes desenvolverem quadros bem brandos, né? Eles fazem quadros bem brandos. Raríssimos são os casos de crianças e adolescentes que desenvolveram quadros graves de Covid, mas eles são, em sua maioria, portadores assintomáticos. Então, sem dúvida nenhuma, eu aconselho que você não tenha o contato com seus netos, porque ele pode ser um portador assintomático e transmitir para vocês, sem dúvida nenhuma, você, por já ter idade, de repente ter outras comorbidades que te colocam num grau de risco maior, às vezes é hipertenso, às vezes é diabético, né? Às vezes tem algum problema renal, está muito acima do peso, toma algum remédio que bloqueia o sistema imunológico, esse pessoal compõe o grupo de pacientes do grupo de risco, e isso aumenta muito o risco de desenvolver a forma grave da doença. Então, o mais prudente é que o senhor ou a senhora evite o contato com os seus netos até que eles estejam vacinados. Ainda que a senhora ou o senhor esteja vacinado, o ideal é evitar, né, até que todos estejam vacinados. Maravilha. E para fechar, temos a última pergunta do Humberto, que parabeniza nosso evento e pergunta para o Dr. Cássio, mas a doutora Daniela também pode complementar. Qual a origem científica desse desastroso vírus? O que já ouvimos é especulação ou existem probabilidades de comprovação? Muito obrigada, abraço. Na verdade, né, existe aí agora uma linha de investigação de ser um vírus de laboratório, né? Houve aquela primeira impressão do vírus ser transmitido pelo morcego, depois pelo aquele outro bichinho que eu esqueci o nome, e agora o pessoal parece que caminha numa linha de que o vírus sofreu uma mutação no laboratório e que se proliferou. Não creio em especulação, não. Pode ser verdade, mas ainda não tem uma certeza que possa te dar uma resposta com 100% de certeza, né? Ainda tem muita dúvida. Uma linha principalmente os americanos agora estão batendo firme nessa tecla de modificação genética do vírus em laboratório, como se fosse uma coisa proposital, mas ainda não tem nenhuma comprovação, né? Eu acho que ainda carece de mais pesquisas para poder te responder isso daí. Te peço desculpa, né? Eu só queria aproveitar aqui para mandar uma mensagem final, né, de agradecer aí os organizadores, agradecer, apesar do público ter sido pequeno, se a gente puder fazer novos eventos, não só de Covid, mas de outro, acho que a Daniela também não se opõe, a gente está à disposição, a empresa tomou uma iniciativa boa de tentar abraçar os aposentados. Eu acho que a maior arma que a gente pode ter contra qualquer doença, independente de ser Covid, é uma informação precisa, confiável, de fontes seguras e de profissionais sérios, né? Então, acho que é uma oportunidade para vocês de buscarem, ouvirem essas informações e formarem a própria opinião. Nosso objetivo aqui, eu creio que tenha sido dar para vocês uma informação de qualidade que permita a vocês tomarem as melhores decisões, fazendo as escolhas que lhes convêm e que essas escolhas sejam
creio eu, tomar a vacina e manter as regras de ouro, né? Eu sempre digo, né, até disse na reunião ontem dos organizadores o seguinte, né? Desde que eu era criança, meu pai me ensinou o seguinte, ó, tudo que você tem que fazer, que você vai fazer na sua vida, você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo, né? E eu quis dizer para vocês, a reunião surgiu porque nós tivemos mortes, que é uma coisa gravíssima, né? O fim da vida de uma pessoa é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Então, a motivação foi forte, esse foi o motivo da reunião, e o objetivo era tentar sensibilizá-los da importância de se vacinar e de manter as regras de ouro. Eu creio que se a gente conseguiu passar essa mensagem para vocês, o objetivo foi atingido. Se não foi, eu peço perdão, peço desculpas, vou tentar me esforçar mais da próxima vez. É isso. Acho que é você, Daniela. Botaram. Tá mudo, Daniela. Perdão. Bom, pessoal, também queria agradecer muito a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa ter contribuído com esse tema e quem gostou e do que gostou, replique para suas famílias. Por favor, enviem seus feedbacks, como o Cássio falou, para a gente poder melhorar, para a gente poder se aperfeiçoar. Se lembrar de alguma outra pergunta que queiram fazer, podem passar para a Melissa e para o pessoal da Prev Bayer. Dr. Cássio e eu vamos estar à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Fiquem bem e se cuidem. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É um tema muito importante, conduzido pelos nossos especialistas, doutora Daniela, doutor Cássio. Muito obrigada pelo tempo e pelo conhecimento de todos vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, ele vai estar disponível no nosso site, prevbayer.com.br, e no nosso Instagram, prevbayer.oficial. Compartilhem para toda a família. Quanto mais pessoas ficarem cientes desse conteúdo, melhor. Com certeza vamos ter mais oportunidades para falar sobre temas que interessam para os nossos participantes e são importantes para a gente também. Até breve, fiquem seguros e muito obrigada pela presença de todos. Obrigado aí, gente. Tchau aí, obrigado a todos, hein? Obrigada, pessoal. doutor. Pode ficar aí, Cássio, um minutinho. E aí, pessoal, o que vocês acham?